Boa noite para quem está vendo online, bom dia, boa tarde para quem vê as gravações. Estamos aqui iniciando mais uma live da vida espiritual, que vão às quintas e sextas-feiras às 19 nos domingos às 10 horas, uma hora de live, falando sobre o estudo da vida espiritual. É dos trabalhos que eu reputo mais importante nosso, porque é o que nos dão a cobertura aí de revelações, mais do que conhecimento, é mais do que aprender, mais do que apreender, é na verdade ter revelações. São os estudos da Bíblia que nós fazemos através de vídeos, às vezes áudios. E hoje nós vamos falar da consagração, a consagração da vida de um filho de Deus a Ele, o significado, o progresso dessa consagração e os desafios, as dificuldades. Esse número 1, pelo Romeu Bornelli, no canal Só Palavra. E, como eu estava dizendo, é fundamental, no nosso entender, essa questão referente ao estudo da palavra, né? Ele, para nós, é a base de tudo na vida, né? Inclusive do nossa academia e do nosso empreendedorismo geotécnico, que é cristão verdadeiro, daí a história de estudarmos a palavra de Deus e nos traz revelações a partir do novo nascimento. Então vamos ouvir o Bornelli aqui. Eu andei esse vídeo cerca de 20 minutos e ele está lá no nosso canal YouTube Engenheiro Mauro Lozano, que é o canal YouTube da Academia Dynamis, né? Então vamos passar aqui para o eleitor. Ainda antes de entrarmos neles, 14 apelos. Qual é a beleza e a importância desses apelos? Primeiro, todos esses apelos têm em vista a plenitude da vocação celestial. Vamos registrar isso aí. 14 apelos. E vamos falar sobre a plenitude da vocação celestial, porque essa é uma das notas importantes no livro de Hebreus. Hebreus 3:1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Então é isso. Vocação celestial. É o novo nascido. É o Filho de Deus. É a consagração deste filho a Deus, ao Pai. Né? E aí ele fala em plenitude, porque o processo do cristianismo começa no novo nascimento. E como o próprio nome diz, novo nascimento é espiritual primeiro. E quando você nasce, você é um nenê. Depois você passa a ser um menino, uma menina, um adolescente. Então tem uma ascensão espiritual aí em jogo. Quando você nasce de novo, você ainda é muito imaturo espiritualmente e depois vai se desenvolvendo. Eu, por exemplo, estou entrando aí na terceira idade fisicamente falando, como ser humano, mas espiritualmente eu digo que eu sou um adolescente, né? Iniciando aqui algum discernimento melhor da vida espiritual e que já dá uma larga distância, né, entre quem não tem a vida espiritual e até do nenê que eu era há décadas atrás. Então vamos continuar escutando. Isso é o que para isso nós somos chamados pelo nosso Senhor, com uma vocação celestial. Santos, separados, irmãos do unigênito, que se fez primogênito. A meus irmãos declararei o teu nome e cantarei louvores no meio da congregação. Como o autor cita aí o Salmo 22 em Hebreus 2. Então, todos os 14 apelos, eles têm a ver com a plenitude da nossa vocação celestial. E segundo item, já falamos até sobre esses 14 apelos, eles são um chamado à consagração. Então, por isso, entendemos o Senhor de trazer esse livro para esse tema, que é um dos temas da conferência, né?
a nossa comunhão, triplo chamado, comunhão, consagração e serviço. Então, no tema consagração, nós vamos ficar com esses 14 apelos desse livro. Então, vamos lá aos primeiros 5, primeiro grupo de 5. Tema deles, o significado da consagração. Então, vamos, com a ajuda do Senhor, entrar neles. Primeiro apelo, capítulo 2, versículo 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O que nós vamos notar em todos esses apelos, preste atenção aqui, é que eles são colocados sempre na primeira pessoa do plural. Então aqui, importa que nos apeguemos. Todos os 14 apelos terão essa nota na primeira pessoa do plural. Por que chamar a atenção por isso? Muito interessante, irmão. Quem é o autor do livro de Hebreus? Não sabemos. Só podemos ter hipóteses. É o único livro que não tem nome de autor. Acham que foi Paulo, dificilmente foi. Outros entendem que foi Lucas, por exemplo, provavelmente foi. Mas nenhum de nós pode afirmar exatamente. Mas o que nós podemos afirmar? Que o autor do livro de Hebreus é o Espírito. Sempre é ele. É a afirmação. E muito interessante a afirmação. Porque há um versículo no capítulo 13 de Hebreus, é o verso 22, que resume o livro todo. Hebreus 13, 22. Quando o autor está concluindo o livro, ele diz: eu vos rogo que suporteis, no singular, a presente palavra de exortação. Uma palavra. A palavra de exortação. Se você estudar a obra de Andrew Murray, ou mesmo a de Griff Thomas, a obra de Andrew Murray e de Griff Thomas que citamos, você vai ver que eles enfatizam as 5 exortações do livro de Hebreus. Porque é uma palavra de exortação, está aí, Hebreus 13, 22, a palavra de exortação, uma palavra de 3 capítulos, que contém 5 exortações. Não é nosso tema para hoje. Sabe o nosso problema com o livro de Hebreus? É que nós temos muitos planos de estudo nesse livro. Você pode ir por aqui, pode ir por aqui, pode ir por baixo, pode ir por cima. Então, às vezes, nós ficamos... O que vamos fazer com esse livro agora? Por onde nós vamos? Então, vamos um pouco pela direita, um pouco pela esquerda, um pouco por baixo, um pouco por cima. Porque você pode abordar esse livro de 4 maneiras diferentes. 4 ângulos. Um dos ângulos são as 5 exortações. Outro ângulo é o apóstolo e sumo sacerdote. Outro ângulo são os 14 apelos que nós estamos vendo agora. Tão rico, maravilhoso, majestoso esse livro de Hebreus. Então, se o Espírito Santo é o autor desse livro, amado irmão, então, quando nós ouvimos as exortações na primeira pessoa do plural, o que nós temos certeza? Quem está nos falando é o Espírito Santo. Junto conosco, aliado conosco, ele veio morar em nós, nos fez sua habitação. Então ele está falando para nós, incluindo a ele, porque ele diz nós, né? Então ele vai dizer: apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Você acha que o Espírito Santo é apegado à palavra de Deus? Ele é o Espírito da palavra. Então o que ele tem a dizer para nós? Apeguemos-nos. Importa que nos apeguemos com mais firmeza. Será que o Espírito Santo, por exemplo, teme que nós fiquemos aquém da vocação celestial? Então, o que ele tem para dizer para nós? Temamos. Tendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Deus 4. Então, todos os 14 apelos são na primeira pessoa do plural. Então, nós temos essa convicção. É o Espírito Santo em nós, apelando a nós. Ele junto conosco, dizendo: temamos, apeguemos, esforcemos-nos. São muitos outros, são 14 apelos. Então, que maravilhoso. Então, o que a gente depreende e com esse gesto da mão dele é muito interessante, né? Porque ele fala Espírito Santo em nós. Em nós são os novos nascidos, estão ao redor de todo o planeta, ou talvez alguns no espaço, né? Então é Espírito Santo em nós, nós nele, isso é espiritual, né?
e onde que ele passa para a nossa mente esses apelos que ele vai comentar. E a palavra aí que ele usou é apegar. Apegar. Então, é esse sentimento de apegar a palavra de Deus e tudo mais que ele vai dizer, que é o fundamento dessa conferência dele, pelo que a gente entende, né? Vamos continuar.